Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canadá. Hoje a gente tem um convidado especial que resolveu vir no meu colo e não está saindo, então tudo bem. Esse é o Lucky. Ah, esse é o nosso primeiro inverno aqui em Newfoundland e eu tenho achado assim bem tranquilo. Mas na semana passada a gente teve a semana inteira de -17, que com o fator do vento foi para -21. O que a gente ainda achou tranquilo, porque aonde eu morava em Ontário, a gente tinha -26 toda semana, né? Então a gente achou normal, até menos do que o que a gente está acostumado em Ontário. O único problema é que o nosso poço, ele congelou. E, e aí o que eu achei interessante, o motivo de eu estar comentando sobre isso, é momentos de vida, né? Eu lembro que em 2002 eu estava morando numa chácarazinha, eram 52 acres de terra em uma casa bem pequenininha nela, onde eu vivia. E eu lembro que teve no inverno, para eu chegar até a rua principal, era um caminho longo e o meu carro empacou na neve. E eu cheguei em casa e o poço, voltei para casa e o poço tinha congelado, não tinha água. E eu lembro que na época eu perguntei para mim mesma: o que é que você está fazendo aqui? Vai embora, eu vou embora desse lugar. Eu estava realmente mal. Mas isso foi depois do meu divórcio com o pai da Paula, e eu já não estava assim numa situação boa, e eu estava começando a me recuperar da minha depressão e tudo, e aconteceu isso no inverno. Mas o tempo passou, eu fiquei aqui. E agora, semana passada, quando o nosso poço congelou, levantei de manhã, fui tomar meu banho matinal, como eu tomo todo dia, não tinha água, achei que era a bomba que estava desligada. Falei com o Mihai, ele falou: acho que a água congelou no poço. Aí ele começou a ir ver o poço, não sei o quê, e no mesmo dia eu falei: bom, eu não vou poder lavar a louça, eu vou colocar a louça na máquina de lavar. Quando eu baixei para colocar a louça, eu devo ter instalado alguma coisa e dei um jeito nas costas, que eu não podia esticar, ficar reta. Mas eu tava achando graça, assim, na boa. Então, o que eu tiro disso é que o como você está faz as coisas que te acontecem serem mais problemáticas ou menos problemáticas. Então, eu estou num momento bom de vida, eu estou contente de estar aqui. Também tenho mais experiência de inverno no Canadá, e isso fez com que eu não ficasse assim exasperada como eu fiquei da outra vez, né? E aí eu fiquei pensando, bom, então qual que é o truque aqui? Se você está no momento que você não está no momento bom de vida, para você ficar num momento melhor de vida, eu acho que o caminho é a gratidão. Então é a gente começar a ver o que a gente é grato, pelo que a gente é grato. E quando você começa a ver que tem tanta coisa para a gente ser grato, fica mais fácil você receber o que a vida lhe dá, de bom ou de ruim, né? Então eu só queria colocar isso aí, um pouquinho disso. Mas esse é um podcast de tricô, então eu vou falar sobre os meus projetos terminados no mês de fevereiro. Bom, eu tinha fiado essa lã verde fazia um tempão. E quando eu tirei as coisas agora na mudança, eu falei: eu quero usar essa lã, vai dar um tricô rapidinho, mas eu não tinha muito. Então eu pensei, bom, eu posso fazer um crop para usar com vestido, e por isso eu fiz algumas opções. Eu estou chamando de freestyle knitting,
porque eu não tinha um padrão. Eu fui fazendo mais ou menos o que eu queria. Como os meus vestidos normalmente têm a manga mais larga, então eu queria que a manga aqui fosse larga para acomodar os vestidos. Então, eu não diminuí, eu fiz reto no momento que eu cheguei aqui, fiz reto dos dois lados. Eu fui aumentando e vestindo, essa é a vantagem de você fazer top-down, porque daí você vai vestindo, experimentando e ver aonde dá. Eu pensei comigo, como eu tenho pouca lã, se eu fizer um collar work, eu vou conseguir chegar mais aonde eu tenho. E realmente, não dá para ver por causa do luck, mas ficou perfeito com esse vestido. E there he goes. E eu gostei muito. E aí o que eu fiz, eu usei esse livro da Starmore, chama Fair Isle Knitting, e ela tem uma área em que ela tem alguns modelos, algumas receitas, mas ela tem uma área com várias opções de color work. E então eu escolhi 2 simples para fazer, e eu achei essa lã que é Icelandic, que eu tinha achado numa loja de usado. Aqui no Canadá tem muita loja de usado, e eu lembro que quando eu vim para o Canadá em 2000, eu ia muito nas lojas de usado procurando lã para ter alguma coisa para fazer, porque na época eu ainda não tinha um emprego definido, tudo, então o tricô ajudava. E aí eu usei o restinho, foi isso que sobrou dessa lã, e isso é o que sobrou um pouquinho mais ali da lã verde. Mas o suéter ficou bom, eu gostei bastante. E a outra coisa é que isso aqui foi fiado por mim, e eu acho que é 100% alpaca. Ele é bem quente, bem quente. E o problema da alpaca é se você lava, ela cresce e não volta mais, né, no normal. Então eu não vou bloquear essa camisola ou esse suéter, porque eu não quero que cresça. Se eu tiver que bloquear, eu vou bloquear, e eu não tenho que bloquear, mas se eu quiser bloquear, eu faria só com o vapor do ferro, põe uma toalha molhada e põe o ferro por cima, só para dar uma esticadinha, mas eu gosto do jeito que tá. Ele tá larguinho, não tá apertado, tá bem confortável e bem quente. Então, é um suéter que eu acho que eu vou usar bastante. Eu gostei mesmo dele. Para usar com vestido ou uma saia longa, né? O segundo projeto que eu terminei em fevereiro foi o Frisos da Fabi. E eu adorei fazer esse projeto. Foi a primeira vez que eu fiz Fisherman Stitch e eu adorei. Então eu acho assim, ele é perfeito para quem nunca fez o Fisherman Stitch. Ele é perfeito para você aprender como fazer os tricks, os truques da questão. Primeiro porque você não está fazendo aumento no Fisherman, na parte que tem o Fisherman Stitch. Segundo porque são 2 cores, e isso facilita bastante. Eu adorei o padrão, adorei o tecido que formou. Também usei handspun fio fiados por mim para fazer. É muito bom e fica assim fofinho, gostoso. E aí eu tô pedindo para o Mihai colocar aqui o filme que eu fiz do meu aha moment fazendo o Fisherman Stitch. Funciona bem para esse tipo de ponto que é frente e volta e 2 cores. Mas aí é um início para você daí depois ir para os outros, para trabalhar no circular e também para trabalhar quando tiver uma cor só. Mas eu recomendo, foi muito bom, eu gostei de fazer. Então, é a primeira vez que eu fiz o Fisherman Stitch, e o que ficou fácil para eu identificar é pensar dessa maneira.
quando a gente está fazendo ponto jersey, no lado direito você tem meia, ponto meia, e no lado avesso você tem liga ou tricô, certo? Então, se você pensar, aqui você vai começar a fazer o seu lado direito. O lado direito você sempre começa com a cor principal, que no caso é o azul, esse azul. Então, os primeiros 3 pontos é só para ter uma barrinha aqui do lado, que eu fiz 3 meias, ponto jersey. E aí, se eu tô fazendo o lado direito, eu vou fazer primeiro o ponto meia. Então, o ponto tricô eu fiz normal, e o ponto meia eu vou fazer inserindo a agulha pela frente e puxando. E a maneira de lembrar isso é que quando você faz ponto meia, a sua agulha sempre está do lado de trás. Então, o seu fio sempre está do lado de trás. Então, a agulha tem que entrar pela frente e puxar. Ponto tricô, meia, não, tricô ou liga. Aí você puxa, entra pela frente. Deixa eu colocar esses 3 aqui. Quando você terminou a primeira cor, você vai então passar para a sua segunda cor, que no meu caso é esse roxinho aqui. Tá, então eu vou fazer o 3. Eu ainda tô do lado direito. Então, como eu tô do lado direito, e eu sei que eu usei ponto meia com a cor principal, então agora eu tenho que fazer o ponto tricô ou ponto liga. E aí, o ponto liga, sempre a linha tá na frente. Então, você vai inserir a agulha por trás e vai puxar. Daí, meia, agulha por trás e vai puxar. Agulha por trás e meia. Então, digamos que eu tivesse parado meu tricô aqui e depois, um dia depois, eu vou pegar o ponto. A primeira coisa que eu vou ver é que os 2 fios estão no mesmo lado. Se os 2 fios estão no mesmo lado, então eu tenho que começar com a minha cor principal. Então, nesse caso, eu vou virar aqui e vou começar com a cor principal. Bom, daí eu olho, a cor principal, eu tô no lado direito ou no lado avesso? Eu sei que eu tô no lado avesso porque essa cor aqui que tá sobressaindo é a minha cor do lado avesso. E como eu sei que o lado avesso é a parte que eu teria que fazer o tricô ou liga, então eu sei que com a cor principal, o primeiro que eu vou fazer é o ponto liga. Então, vou fazer os meus 3 aqui na barrinha e agora eu vou começar. Então, cor principal, lado avesso, eu tenho que fazer o ponto liga primeiro. Ponto liga, o fio tá sempre na frente da agulha, então eu vou entrar por trás, tricoto o próximo, por trás de novo, tricoto o próximo, por trás e tricoto. E aí, eu vou fazer porque eu tô fazendo ponto jersey nas laterais. Ok. Então, digamos que você parou aqui e daí 2 dias depois você pegou o seu projeto. Bom, você tá vendo que tem um fio de cada lado do projeto. Isso quer dizer que você tem que fazer a sua segunda cor, porque as 2 cores têm que estar juntas para você fazer a primeira cor. A cor principal. Então, você vai pegar a cor principal, vou fazer aqui os pontos das laterais. E agora? Agora eu sei que é tricô ou liga, então significa que é o lado avesso. Se é o lado avesso, a cor principal fez primeiro o liga, então dessa vez eu tenho que fazer o ponto meia. Ponto meia, a agulha tá sempre, o fio tá sempre atrás da agulha, então eu vou entrar pela frente. Vou entrar pela frente.
o fio atrás, entro pela frente. E é isso. Dessa maneira, tanto faz se você parar, você sempre tá onde tá. E esse é o ponto Fisherman Stitch. Meu terceiro projeto terminado foi o suéter da Linka, a camisola da Linka Neumann. E eu tenho que confessar que eu fiquei, assim, eu não queria fazer mais, porque a primeira manga deu aqueles problemas, não sei o quê. Mas eu terminei. E agora eu tô gostando bastante. Até o fio é o da Cascade. Eu não gostei tanto de trabalhar com ele, mas depois que eu bloqueei e coloquei no corpo, é um fio bem gostoso. Então eu achei que ficou bom. A outra coisa é que aqui eu tinha esquecido de trocar a agulha nesse ponto. Eu sempre uso uma agulha um número maior. Então aqui era 4,5, eu deveria ter usado a 5,5 aqui, eu usei 5,5 aqui. E então, quando ele, antes de bloquear, ele dava para você ver perfeitamente que ele estava mais apertado. Mas aí, na hora de bloquear, puxei bem essa parte e agora está perfeito, não está aparecendo apertado nem nada. Mihai achou que o colar não estava direito, porque está aberto aqui, mas esse é o... fazia parte da receita, que ele ficasse assim, um abertinho aqui em cima. Até o dela ficou mais aberto do que o meu, mas tudo bem. Então esse é o suéter, eu gostei bastante com esse vestido também, porque ele tem verde, com verde, tem bastante cor ali, tem azul. Então eu acho que, eu até tinha pensado em dar, porque quando eu começo a fazer alguma coisa que é muito difícil, não é que difícil, mas que me dá problema e que eu tenho que fazer e refazer, eu fico assim, ai, não quero nem ver. Mas eu achei que ficou bonito, eu gostei. Gostei do resultado final. Mas eu vou pensar seriamente nos outros modelos que eu tenho da Linka Neumann para fazer, porque eu acho que fazer o color work com 3 cores é muito chato. Um pouco melhor agora, mas é chato. Bom, daí eu tenho 3 projetos terminados e 3 projetos em andamento. Esse é o Weatherman Sweater Cardigan, que é esse aqui. E eu tô fazendo para o meu filho. Mas eu não sei se vai ficar bom ou não, por alguns motivos. Bom, quando eu fiei essa lã é 3 cabos merino, que eu fiei mais grosso, e eu fiei pensando em fazer um suéter para o meu filho. Então, quando eu estava fiando, eu estava lá colocando energia que era para fazer para ele. Aí, quando eu tinha a lã toda terminada de fiar, eu perguntei que cor você quer. E aí veio a resposta fatídica. Ele queria preto. Preto é uma das cores mais difíceis de tingir. E eu comprei um tingimento especial, mas eu consegui, estava meio arroxeado. E aí eu coloquei mais tintura para ver se ficava o preto, mas a lã só consegue absorver até um certo nível de tinta. E depois disso, ela não absorve mais. E aí eu tive que lavar várias vezes para tirar aquele excesso de tinta. E como eu lavei várias vezes, merino é o tipo da coisa que feltra assim, só de olhar para ele. Então, a lã filtrou. Então, se você olhar aqui, ainda ficou em formato de fio, mas se você olhar, eu posso fazer isso que você não consegue tirar a torcedura que eu coloquei ali. Se eu pegar esse fio branco, que é o mesmo fio, mas que não filtrou, porque eu só lavei, se você olhar, tá vendo como os 3 fios estão ficando em paralelo? Então, isso é porque a lã não foi filtrada. Bom, a outra questão que acontece, como a lã filtrou, ela faz um tecido mais duro. Não é totalmente duro, mas muda o tecido.
não é tão macio, eu não acho. Ele forma o ponto faz ficar mais rígido. Tá macio ainda, não tá... É merino, vai continuar macio, você pode colocar na sua pele, mas assim mesmo tá um tecido mais diferente do que ficaria se não tivesse feltrado. Bom, eu não sei o que deu no padrão que eu estava fazendo. Ele o gauge era 18 pontos por 10 centímetros e eu consegui 16 pontos por 10 centímetros. E aí, o que eu fiz, eu calculei a diferença e usei um modelo menor, um tamanho menor. Então, até essa receita, ela tem 3 tamanhos só, pequeno, médio e grande. E o grande não estava ainda chegando no tamanho do meu filho. Mas por causa da diferença do gauge, eu estou fazendo o médio e está ficando um pouquinho maior do tamanho dele, que é o que ele queria. Aí sexta-feira eu já estava tudo pronto, tinha terminado a manga, comecei a juntar. E aí não deu certo a contagem de ponto. Eu fui ver, eu tinha feito um cast on, eu tinha colocado menos malhas do que eu precisava, 10 malhas a menos. Então, o que eu fiz? Eu desmanchei até essa parte, acrescentei 5 malhas, tricotei mais ou menos até aqui, aumentei mais 5 malhas e aí cheguei nesse final. O que eu acho que até vai ficar bom, porque o meu filho gosta de fazer musculação, então ele é mais cheio aqui no braço, na parte de cima. Então, e ele é magro. Então eu acho assim, não é magérrimo, mas ele é magro. Ele é fit, né? Então eu acho que até isso vai ser uma coisa positiva, porque a parte de baixo está um pouco menor, e aí aqui, aonde ele precisa, está alargado um pouquinho mais. E agora está na parte de começar o color work, que eu vou fazer o branco. A outra coisa é que na receita normal tem acho que 4 cores, mas eu vou fazer só em 2 cores, só em branco e esse cinza. E por quê? Eu até ia tingir uma parte em cinza, mais claro para fazer, mas quando eu estava usando essa tinta, em vez de ele ficar cinza, ele ficou meio arroxeado, então eu não gostei. Então é assim, meu filho deve vir no verão, ele experimenta e se ele não gostar eu dou para outra pessoa, vamos ver. Mas foi feito pensando nele durante todas as partes do processo. Mas eu tenho uma tendência, quando é coisa para os meus filhos, eu fiz uma outra blusa para Paula que eu acabei feltrando também, e é porque eu fico estressada querendo ter a cor que eles vão gostar e não sei o quê, e acaba não dando certo. Meu outro projeto em andamento que está um pouco parado é o Skiffy. Deixa eu ver aqui. É o... Oh, come on. Skifty, da Kate Davis. Então, eu fiquei sabendo pelo Discord que a Kate Davis, da Cristina, que a Kate Davis tinha um clube de receitas, de padrões. Então, toda semana, toda segunda-feira, você recebe uma receita nova. E isso é muito legal, porque toda semana eu ficava assim, é segunda-feira, qual que será o padrão que vai ser essa semana? Quando acabou, eu fiquei assim decepcionada, porque é muito legal você receber um padrão a cada semana. E esse clube de receitas era só color work, que é a fase que eu tô. Então, mês passado foi meu aniversário, eu esbardalhei, como a gente diz, e comprei lã da Kate Davis para fazer. E eu achei interessante, essa lã é 100% lã, 70% Corriedale e 30% Cheviot. Eu não sei porque eu achei que... bom, eu sei por quê. Porque normalmente English Breed, as raças inglesas, são mais rústicas. Mas Corriedale
é bem macio, é uma mistura de merino com uma long wool, e ele é macio. Então, esse aqui é bem macio. O Cheviot não necessariamente é tão macio, mas ele, como ele tem muita ondinha na fibra, ele acaba criando um volume, igual meu cabelo, tem volume, pouco cabelo, mas volume. E então ele deixa, é uma lã boa para você usar no frio, porque ele segura ar dentro que faz, que gera um isolamento do frio e do teu corpo. E então eu tô gostando bastante do fio. Comprei essas 3 cores que é para o projeto. E a outra coisa é que o color work é bem fácil de fazer. Então tá meio parado aqui, que eu recebi acho que uns 3 semanas atrás, e aí eu comecei, não, umas 2 semanas e meia atrás, e comecei na hora a fazer. O tecido é muito gostoso. Eu estou usando uma agulha um número maior, acho que era para usar 4,5, eu estou usando 5,5, porque eu sei que quando eu tricoto a collar work, meu ponto fica muito apertado. Então, mas eu estou gostando muito. Quero ver se eu termino do meu filho, e daí tem umas outras coisas para fazer, para eu poder pegar esse fio. Então, esse é o meu segundo projeto em andamento. O terceiro projeto em andamento, eu tinha comprado essa lã da Kate Davis, acho que na última semana de janeiro, ou na penúltima semana de janeiro, mas só chegou em fevereiro, meio de fevereiro, ou fim de fevereiro. Então, no dia do meu aniversário, meu marido falou assim, vamos lá, você compra a lã. Eu falei, ok. E aí eu comprei 3 novelos dessa lã para fazer o Pogona do Steven West, que eu já tinha comprado a receita e estava querendo fazer. E o Pogona que eu vejo lá, ele é em degradê. E eu não tinha o degradê, mas aí eu comprei esses 3 novelos que eu achei que teria um pouco, porque esse novelo ele tem bastante vermelho, mas ele tem também tons de amarelo, o verde, mais ou menos o mesmo verde dali, e foram todos tingidos à mão pela mesma pessoa, que fica em Nova Scotia, aqui no Canadá. Então, esse é Colors of Newfoundland in Cashba by Fleece Partridge Berry. Então, a pessoa que tinge é Fleece Partridge Berry, e o fio é Cashba, e esse fio Cashba é 80% merino, 10% nylon e 10% cashmere. Então, é bem gostoso, macio, é superwash, o que tudo bem quando a gente está fazendo chale, porque ele tem uma caída melhor, e também se você lavar ele crescer, não tem muito problema, porque eu tenho visto muita gente que faz camisolas ou sweaters com superwash, e o que acontece é que cresce demais depois de lavar, o que não é um problema para chale. E eu quero esse chale grande mesmo, então para mim tá perfeito. Então eu estou agora, quando você tem 30 gramas da primeira cor, você começa a misturar as 2 cores. Quando tiver 40 gramas aqui só, eu começo a misturar a terceira cor com a segunda cor. E eu estou no momento de misturar as 2 cores, a primeira com a segunda. E eu estou achando que está ficando interessante. Que eu estava com dúvida por ter tanto vermelho no segundo, mas eu acho que está ficando interessante, não tá totalmente fora, justamente porque ainda tem algumas cores, tem uns tons de azul no meio. Então, se você olhar aqui,
Porque a cada 2 carreiras eu mudo o fio. Mas se você olhar aqui, tem 2, 4 carreiras com tons de verde, azul, branco e aí tem uma de vermelho. Tem áreas que tem mais vermelho, que acumula mais o vermelho, mas mesmo assim você tem os verdes e azuis. Então eu acho que vai ficar bom. Esse chale, ele cresce 14 pontos a cada 2 carreiras. Então, eu não sei, mas ele vai ficar bem largo. Mas é um chale gostoso de você tricotar, não, é só ponto meia e ponto tricô liga, que vai crescendo direto. E assim, você não tem que pensar muito. Ele vai automático. Então é bom para quando está assistindo televisão, fazer e tá nesse ponto o meu projeto. E eu comprei então essa lã no dia do meu aniversário, na minha loja mais próxima, que é em St. John's, e chama Wool Trends. E aproveitei e comprei mais um novelo desse Sandnes Garn, Superwash para lã, para meia, porque eu tinha comprado da outra vez, em vez de comprar cinza, eu comprei uma outra cor. Eu achei que era cinza, mas não era. Então aí dessa vez eu fui e comprei mais um cinza para poder usar para fazer meia. Embora eu não tenha ainda feito, eu só fiz uma meia esse ano, a da Fabi, e eu não ando muito com vontade de fazer meia. Então, tá aqui. É um projeto para eu levar no carro, ou para assistir televisão, ou para as reuniões do Discord da Cristina, Poela 63. E então é isso. Eu acho que isso foi tudo que eu fiz em fevereiro. Em termos de filmagem, a gente só filmou um dia que, no caminho de casa para St. John's, a gente tem uma área que a água é bem rasa. É água de mar, mas é rasa. E congelou. E eu achei interessante porque eu nunca tinha visto mar congelar. Lago congelar, normal, mas mar... Até porque a gente usa sal nas estradas para derreter o gelo. E mar tem sal, então achei estranho. Mas é bem interessante porque ele congela, ele quebra. Então esse é um pouquinho de filmagem que a gente tem para colocar no final. Fora isso, está tudo bem. Eu espero que vocês tenham vários motivos para serem gratos na vida. E até a próxima. Beijo grande no coração. Tchau!